Mesmo Sem Entender, do Thales Roberto. E ela fala muito sobre o que a gente vive no dia a dia, né? Na maioria das vezes a gente não entende do porquê acontecem determinadas coisas com a gente, né? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô vivendo isso? Por que eu tô sentindo isso? Né? Por que eu tô passando por essa situação? Eu não queria estar passando por essa situação. E aí essa canção diz o seguinte: mesmo sem entender o porquê que eu tô passando por isso, eu confio. Eu confio em Deus e eu sei que Ele tem o melhor pra mim. Então é com essa frase, com essa pegada de entender que Deus tem o melhor pra sua vida, de entender que se você não desistir, que se você continuar persistindo, você vai alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, a sua transformação. É nessa pegada que nós vamos começar hoje. E aí, é o seguinte, eu tenho aqui, ó, hoje vai ser bem lúdico aqui, ó. Eu tenho aqui um copinho, que ó, vocês estão conseguindo enxergar? Um copinho desenhadinho de uma mulher, escrito mãe. E tenho aqui uma esponja. É aquela esponjinha de lavar louça. E aí, por que eu trouxe esses objetos aqui para nossa live de hoje? Simples, porque eu quero mostrar para vocês o que é resiliência, para vocês nunca mais se esquecerem, ok? Nunca mais vocês vão esquecer o que é resiliência. Imagine que esse copinho, a mãe aqui representada, ela passe por momentos de pressão, né? Ela passa por um momento de pressão, de impacto, de estresse. E aí a gente, né? Quando a gente sofre um impacto, né? A gente é amassada. Aí ela passou por momentos de tristeza, de dor, e aí amassa mais um pouquinho, né? É a pressão do dia a dia, né? É assim que a gente se sente muitas vezes, pressionada, cansada. E aí ela tem uma decepção. O que acontece? Amassa mais um pouquinho. E talvez você seja como esse copinho hoje. Todo amassadinho, olha. Todo amassadinho. Agora vamos imaginar que a amiga sua lá, a mãe, ela é a esponja. Você é o copinho. Mas a sua amiga é uma esponja. E ela sofre as mesmas pressões. A mesma pressão. Ela tem decepções. Tem. Ela fica triste, ela fica chateada, ela sente dor. Tudo igual. Tem filho igual você, vive os dramas da maternidade, vive os dramas com o marido, vive os dramas profissionais exatamente igual a você. Só que, o que acontece? Quando passa, ela continua sendo uma esponja. Talvez com alguma marca, né? Talvez alguma marca, ela não fique exatamente como ela tava, ó. Exatamente não. Mas ela continua quase que intacta, né? Enquanto o copo, mesmo tentando voltar, ó. Mesmo tentando voltar, às vezes dá umas rachaduras, aí não consegue usar, né? Mas olha a destruição do copo. Olha o que aconteceu com esse copo. E olha o que aconteceu com essa esponja. E aí você fala, Carol, e que raios tem a ver isso? Poxa, meu copo caiu. Que raios tem a ver isso com resiliência? Muito simples. A resiliência, ela traz como definição, né, na física, a capacidade que o corpo tem de sofrer algum tipo de impacto e voltar, né? Voltar à sua forma. E aí eu te pergunto, como você tem enfrentado as dores, os desafios, os incômodos, as surpresas? O que você tem feito diante de tudo isso? Você sofre o impacto, mas volta a ser uma esponja, volta a ser você mesmo? Ou você fica marcada e não consegue mais ter utilidade, se sente inútil perante tudo isso? É esse o ponto. E é isso que nós vamos tratar aqui. Então, assim, quais são as principais situações que geram realmente aquelas marcas profundas e que muitas vezes nos paralisam? Para começar, uma dor, uma perda muito grande, uma frustração, uma decepção, né? Palavras lançadas sobre você que você não conseguiu trabalhá-las, né? Você acabou
pegando aquilo ali pra si como uma verdade, aquilo ali te dói até hoje quando você pensa sobre isso. Quando você se olha no espelho, talvez a imagem que você sente hoje, ela é reflexo de dores do passado, talvez um passado longe, talvez um passado recente, talvez agora, essa semana acabou de acontecer. Então, o que acontece com uma pessoa que ela tem resiliência? Ela tem uma capacidade de fazer plano realista, porque o que acontece, gente, muitas vezes, é quando você cria um objetivo, quando você cria uma meta, quando você cria uma expectativa e fica só naquilo. Você cria algo que muitas vezes nem é possível, às vezes não é nem palpável. Você cria aquilo ali, mas na verdade, o que está por trás, as ações que estão por trás daquilo que você deseja alcançar, você não começa a tomá-las. Você pensa naquilo que você quer, você cria expectativa sobre aquilo que você quer, mas você não dá nenhum passo adiante. Isso é uma pessoa que não é resiliente. A pessoa que não é resiliente, ela desiste. Ela nem começa a planejar os seus passos. Na maioria das vezes, a pessoa que não é resiliente, ela simplesmente começa a pensar que poderia ser legal, que poderia ser bom, que ela poderia superar algo, que ela poderia conquistar. Mas antes dela, sabe, começar a dar o primeiro passo, ela já desistiu. Então, o que acontece? Deixa eu ver se meu copo que caiu. Peraí. Então, talvez esse copo tá te representando hoje. Talvez esse copo aqui tá representando você hoje. Uma pessoa que tá machucada, uma pessoa que tá com dores, com traumas e que se sente inútil, né? Quem é que vai usar um copo desse? Quem é que vai beber num copo desse aqui? Não tem jeito, né? Um copo desse aqui, ele perde a sua utilidade. Enquanto a esponja, ela pode ser usada. É como se ela estivesse nova ainda, né? Ela pode ser utilizada e ela não perdeu a sua característica. O que acontece muitas vezes é que a falta da resiliência nos faz perder a nossa característica, a nossa essência. E aí, seguindo aqui, uma das coisas que é muito importante, né? A habilidade em comunicação e resolução de problema. A pessoa resiliente, ela consegue fazer isso. Ela consegue sentar e raciocinar, parar e pensar, peraí, se isso aqui não tá dando certo, se esse caminho que eu tô tentando não tá dando certo, qual seria a minha outra possibilidade? Qual seria um outro caminho que eu poderia fazer para que aquilo que eu desejo realmente funcione? É muito interessante a gente pensar que a sensação, quando a gente olha para o outro, parece que é tudo tão mais fácil, é tudo tão mais simples. Por isso que eu falei, eu coloquei você, eu como sendo um copo, e a minha amiga, a minha vizinha, a minha colega de trabalho, enfim. Parece que pra ela é tudo mais simples. Parece que ela não tem impacto sobre nada. Parece que ela consegue e eu não consigo. E a grande verdade é porque você não tá conseguindo parar pra analisar as coisas. Você não tá conseguindo parar e pensar, peraí, mas o que será que tá fazendo com que eu não consiga enxergar um novo caminho? Será que são os meus paradigmas, minhas crenças limitantes? Será que são os meus traumas? O que tá fazendo impedir que eu avance, que eu enxergue novas alternativas? E aí eu falei pra vocês que hoje seriam 6 dicas pra criar resiliência, né? Só tirar aqui o casaco aqui, comecei a esquentar, só um pouquinho. Enquanto eu vou tirando o casaco aqui, vocês aproveitam pra compartilhar a live. Compartilhem aí, manda aviãozinho, que agora é a hora das dicas. São 6 dicas, hein? Então agora é a hora da dica, compartilha pra amiga. Vamos criar uma rede de mulheres resilientes. Ó, até vim com uma blusa hoje de leoa aqui, né? De tigre, não sei. Um felino selvagem. Bom, vamos pra dica? Dica number 1. Dica número 1. Procure ter atitude positiva. Gente, uma coisa muito importante aqui. Vamos aqui. Quanto mais negativa você for, quanto mais você acreditar que não vai dar certo, a probabilidade de não dar certo, ela é gigantesca. Por quê? Porque o seu pensamento... Lembra que nós falamos ontem sobre o poder da nossa mente? Falei isso ontem, hein? Quem não tava aí, assiste a live depois que tá lá no meu feed. O que acontece? A nossa mente, ela tem um poder enorme, certo? Falei ontem sobre construir e destruir. É a nossa mente tem esse poder.
E aí, se você tem esse poder na mente e você começa a pensar, bota pensamento negativo na sua cabeça o tempo todo, vê as pessoas que não conseguiram, ou cria na sua cabeça as dificuldades tão grandes, tão intransponíveis ao ponto de você não conseguir vencer, o que vai acontecer? Provavelmente você não vai conseguir. E o contrário é o verdadeiro, que é a dica. Quando você começa a criar pensamentos positivos, quando você começa a se inspirar em pessoas que deram certo daquilo que você deseja, quando você começa a falar pra você palavras de afirmação, de que você consegue, de que você é capaz, de que você... E aí você merece. Essa palavra merecimento, ela é muito importante, viu? Vamos aqui, ó. Você merece. Por que às vezes nós nos colocamos em um lugar de pessoas que não merecem as coisas? Ah, nossa, eu não mereço tanto. Que não merece tanto, você merece. Você merece o melhor. Mas a questão não é só você merecer, você tem que ir atrás para conseguir. Esse é o lugar, né? Se você não conseguiu ainda, se você não atingiu ainda o que você quer, não é uma questão de merecimento, é uma questão de esforço, de lutar, de persistir. E aí vamos para a segunda dica. Nossa segunda dica é: aceite que a mudança faz parte da vida. Tem gente que tá preso no passado, não consegue avançar, não evolui. A mudança faz parte da vida. Eu falei isso ontem quando eu falei sobre autoestima. Então, a mudança faz parte da vida. Você entender que hoje você vive uma nova realidade, você, mãe, vive uma nova realidade hoje. Talvez aquela liberdade que você tinha, hoje você não consegue ter. Talvez aquele tempo que você tinha, hoje você não consegue ter. Então, aceita as mudanças. Se a situação ela não pode ser mudada, se a circunstância não pode ser mudada, se concentra naquilo que você pode mudar. Se concentre naquilo que você consegue adaptar. Aquilo que não tem jeito, não tem jeito. Se seu filho, por exemplo, hoje é pequeno, você tem uma criança que é pequena, que é um bebezinho de colo, enfim, que depende de você, você pode mudar essa situação? Não. Você pode acelerar o crescimento? Não. Então, pegue aquela situação que você tá vivendo, que não tem como mexer, aquilo que você não tem como mexer, e aceita. E aquilo que você consegue mexer, uma organização, um planejamento de rotina, uma mudança de hábito, né? Enfim, aquilo que você consegue mexer, mexa. Se concentre, então, naquilo que você pode. Porque se você ficar se apegando àquilo que você não pode... Ai, meu Deus, eu não posso mais dormir a hora que eu quero. Ai, meu Deus, eu não consigo fazer as coisas na hora que eu quero. Ai, meu... Não vai adiantar, porque se você já sabe que não dá, que aquilo ali é temporário, que não tem como mexer, então faz aquilo que é possível. Concentre a sua energia naquilo que você consegue, que você pode. Porque aí a questão do pensamento positivo vai ser mais fácil pra você, porque é difícil você ter pensamento positivo diante de uma circunstância que você não tem como mudar ela, não tem como alterá-la. Então, não adianta botar energia naquilo. Vamos para a dica 3. Ah, só uma pergunta aqui. Pra quem chegou depois, eu não sei se acompanhou aí, né? Mas depois volta lá na live pra assistir. Você se considera aí, ó, hoje, um copo ou uma esponja? Bota aí no chat pra eu saber. Hashtag sou copo. Hashtag sou esponja. Ou um copo em mutação. Ai, ai, ai. Tá vendo? Tem que chegar cedo na live pra entender a piada. Vamos lá. Terceira dica. Mantenha-se flexível. As pessoas que são resilientes são pessoas flexíveis. Elas enfrentam os desafios e elas se ajustam a eles. Elas se adaptam a eles. Olha só, veja bem. A questão de ser flexível não é você aceitar aquilo que te prejudica, que te faz mal. Não, não, não. A questão de ser flexível aqui é você se adaptar. Você negociar com aquilo que é possível negociar. Você ajustar aquilo que é possível ajustar. Então, seja uma pessoa flexível. Se adapte às mudanças, mas não aceite aquilo que te prejudique, aquilo que te faça mal. Não aceite abusos psicológicos, né? Eu já tô puxando aqui um adendo, porque é algo que eu tenho escutado muito essa semana de algumas pessoas que me seguem. Então, assim, não é você ser flexível, não é você aceitar abuso psicológico, não é você aceitar agressão. Não, não, não. Ser flexível é você se adaptar. Você ter a noção de que hoje eu estou vivendo essa situação. Hoje eu estou vivendo. Hoje eu tenho 3 filhos com idades diferentes, 10 anos, 4 anos e 3 anos que acabou de fazer. São idades diferentes, necessidades diferentes.
E eu preciso me adaptar a isso. Não tem como eu ignorar, não tem como eu forçar a barra e ser uma pessoa que eu era 10 anos atrás. Não tem o que fazer. Se eu não tenho o que fazer, eu tenho que ser flexível, eu tenho que me adaptar, eu tenho que ajustar meus horários. Então eu montei meu horário todinho em cima das necessidades deles, porque eles são, em alguns horários, eles são prioridades. O horário da escola é prioridade, não tem o que fazer, eu tenho que levá-los na escola. Então aquilo que não tem como mexer, seja flexível, ajuste-se, beleza? Vamos para a quarta dica? Preparados para a quarta dica? Tome ação decisiva positiva. Tente realizar este treino pessoal. Pensa aqui comigo. Procure agir em situações adversas o máximo que você puder. De que maneira? Tomando ações decisivas. Tem pessoas que ficam esperando alguém decidir por ela. Enquanto ninguém decide, ela não faz nada. Sabe, eu brinco assim que é igual quando você vai no restaurante, aí vem um cardápio, e aí vamos supor que você tá com alguém, e a pessoa vira pra você e fala assim, e aí? Aí você fala, não sei, escolhe você. Não, vai, escolhe você. Não, escolhe você. Resumo, ninguém vai escolher, ninguém vai decidir. Então, decida. Tome uma postura de ação. Comece a ter decisões positivas. E quando eu falo ação aqui, gente, é na questão realmente de decidir algo que seja positivo, né? Que vai gerar alguma mudança positiva pra você. Mas tome eu vou ter que trazer aqui, porque não tem como, né? Eu falo muito de chave, né? Pra quem me acompanha há mais tempo, já escutou eu falar sobre isso. O que é a chave, gente? A chave, ela demonstra controle. Controle, poder. Quem tem a chave é quem tem um poder. Quem tem a chave é quem tem a capacidade de abrir, de trancar. É quem tem a chave. E aí vamos nos colocar agora numa situação em que a chave aqui são as suas emoções. A chave aqui é a sua vida. Quem está usando essa chave? É você que está usando? Você que está assumindo o controle sobre a sua vida? Você que decide sobre a sua vida? Ou você está pegando a chave e largando aí no chão, entregando para qualquer um? E aí é o grande problema. Se essa chave não está na sua mão, ela está na mão de quem? E aí é complicado. Porque você só pode tomar a decisão na medida que a chave estiver na sua mão. Quando o seu poder, o poder da sua vida, das suas escolhas, de fato estiverem sobre a sua posse, aí beleza, você vai começar a tomar decisões. Então a primeira coisa aqui nessa dica 4 é, entenda aqui aonde está a sua chave. Se não tá com você, começa a pensar quem tem tomado as decisões por você. Porque se não é você que tá tomando, alguém tá tomando. Quem tá tomando? Seus filhos estão tomando, seu marido tá tomando, sua mãe, seu pai, quem? A sociedade, as pessoas. Quem tá tomando? Alguém tá tomando a decisão por você. Porque todos os dias nós temos que decidir. Todos os dias. Temos decisões todos os dias. Das menorzinhas às maiores. E quem tá tomando essas decisões? Que impactam a sua vida. É algo sério, né? Vamos lá. Dica 5. Avance para os seus objetivos e metas. Bom, e aí é o seguinte, é o que eu falo para os meus alunos. Para você avançar para um objetivo, para uma meta, você tem que traçar eles primeiro, né? Então, primeiro você tem que desenvolver o seu objetivo, algo que você quer alcançar, um alvo que você quer, algumas metas, né? De como você vai chegar lá, em quanto tempo você vai chegar lá, enfim, mensurar aquilo ali. Senão você não tem como avançar para eles. E aí é uma grande pergunta. Você tem objetivos na sua vida? Você tem objetivos bem definidos, mensuráveis? Você tem metas que são tangíveis? Você consegue fechar o seu olho e consegue imaginar você conquistando aquilo? Porque se você não tem, o que você vai fazer? Você vai começar a concentrar suas energias e sua atenção naquelas tarefinhas cotidianas que vão te irritar. Aquelas tarefinhas que te deixam estressadas. E aí eu posso citar várias aqui. Eu posso falar das tarefinhas de lavar louça, lavar roupa, passar roupa, cuidar de menino e cuidar da casa. E talvez são coisas que no dia a dia te irritem, te estressam. E a sua energia, o seu olhar tá só sobre aquilo, porque você não tem outros objetivos na vida. Eu escutei algumas mães falando comigo essa semana que querem voltar a trabalhar, mas que não sabem como é que volta a trabalhar, que não sabem o que fazer. Eu falei,
tudo começa quando você bota no papel. Qual é o meu objetivo? Em quanto tempo eu quero alcançar aquilo? Por que que eu quero fazer aquilo? Qual é a razão de eu querer alcançar aquele objetivo? Então, se eu não tenho isso muito claro, muito bem definido, realmente eu não vou conseguir avançar para ele. E a última dica, ela vem acompanhada de uma historinha. Vejam só. Vocês conhecem a parábola do sapo? Coloquem pra mim aí no chat. Quem conhece a parábola do sapo? Já ouviram falar na parábola do sapo? Não? Vejam bem. A história é a seguinte. Tava tendo uma corrida de sapo. E aí, tá arquibancada cheia de sapinhos, né? E começou a corrida. Só que no que começou a corrida, começou a chover muito. Chovia. E lá na corrida, na pista de corrida, tinha buraco, né? Enfim, tinham pedras. E começou a ficar perigoso, porque começou a ficar escorregadio. E aí, o que aconteceu? Os sapinhos corredores começaram a desistir, né? Foram parando e tal. E aí tinha um sapo que não parava. E ele, ó, mandando bala, correndo. E ele olhava pra arquibancada e via os outros sapos gritando, mexendo e tudo. E aí ele continuava correndo. Enfim, ele chegou na linha de chegada. Foi o único, porque todos os outros desistiram. E aí, quando foram ver, sabe o que aconteceu? Esse sapinho era surdo. Ele não escutava. Na verdade, as pessoas, os sapinhos da arquibancada, que estavam na arquibancada, eles ficavam gritando assim: para! Você vai machucar, você não vai conseguir. Deixa de ser maluco. Para! Chega, todo mundo já parou. Pode parar você também. E aí eles estavam gritando isso. Só que o sapinho que é surdo olhava pra arquibancada e a única coisa que ele via era né? Porque eles estavam gesticulando e tudo, gritando, mas não sabia o que era. E ele achou que eles estavam incentivando ele de vai, você vai conseguir. Era isso que estava na cabeça dele. E isso fez com que ele tivesse força de ir até o final. Olha que loucura. Que loucura essa história. Ela sempre mexe muito comigo, porque em vários momentos da nossa vida, nós temos que fazer como esse sapinho. Ficar surdo. Não escutar as pessoas falarem que você não vai conseguir, que só vai passar quando seus filhos estiverem grandes, que não existe mais pra você chance de voltar a trabalhar, porque agora você tem que ser mãe mesmo. Acabou. Pega seus sonhos e bota na gaveta. Quem te mandou ser mãe? Quem te mandou botar filho no mundo? Quem te mandou casar? Então, essas falas, faz assim, ó. E segue. Bota o teu alvo, bota o teu objetivo no papel, bota a tua meta e começa a ir atrás dele, atrás da meta, do objetivo, independente do que as pessoas têm falado pra você. Se faz de surda, se faz de sonsa e segue o baile. Sabe por quê? Porque quando você chegar lá na frente, quando você estiver atravessando a linha de chegada, essas mesmas pessoas que gritaram que você não ia conseguir, que você é maluca, que você tem que cuidar dos seus filhos, que você tem que cuidar da sua casa, que a prioridade é isso, e parará, que já passou do seu tempo, enfim. Essas mesmas pessoas que falaram isso no meio do caminho, vão ser pessoas que vão chegar pra você e falar: como é que você conseguiu? Meu Deus, eu queria tanto fazer isso também. E aí você vai se surpreender, porque você sai do lugar onde você é uma pessoa que é apontada e é julgada, para um lugar onde você é uma pessoa que serve de inspiração para outras pessoas. Então, a minha pergunta que fica aqui nessa noite é: quem você quer ser? A pessoa que vai parar no meio do caminho, que vai fazer como esse copo, vai perder a sua utilidade, a sua essência, vai esquecer para que você serve, para que você foi criada? Ou você vai ser como essa esponjinha e como o sapinho que ignora tudo, sofre o que tem que sofrer porque nós vamos sofrer, tá? Aqui ninguém tá falando, prometendo que você não vai sofrer, você vai sofrer, você vai ter pressão, vão te esmagar, tem dia que você vai se sentir espremida, apertada, sem força e sem ânimo. Só que quando você virar o dia, quando você acordar e você tiver um novo dia, você tiver novas oportunidades, você tiver seus planos traçados, seus objetivos traçados, suas metas definidas, você vai voltar à sua origem, vai voltar à sua essência, vai lembrar por que você está aqui.
O grande X da questão que fica pra você nessa noite é: por que você tá aqui? Qual é o seu propósito de vida? Quando você descobrir isso, a resiliência, ela vai fazer parte de você. Porque você já sabe o que você tem que suportar, por que você tá suportando aquilo e o que vai acontecer logo após aquela dor. Ela vai te fazer mais forte, ela vai te colocar mais próximo do objetivo que você quer. E quanto mais vier dor, quanto mais vier as pauladas da vida, mais próximo você sabe que você vai estar do objetivo. Porque aquelas pessoas que são as mais massacradas, que são as mais, julgadas, mais questionadas, são as pessoas que incomodam. Seja você a pessoa que incomoda. Seja você a pessoa que não desiste do sonho. Seja você a pessoa a inspirar todas essas outras. Beleza? Ficamos aqui nessa noite. Gostaram da live? Deixa seus comentários aí embaixo. Se você tá assistindo agora depois, não tá assistindo ao vivo, tá assistindo gravado. Deixa os comentários aqui. Quero saber se você se considera uma esponja ou um copo. E que se você é copo, não tem nada de errado com isso. Você pode se transformar numa esponja. Você pode se redescobrir. É pra isso que eu tô aqui todos os dias. Pra trabalhar isso junto com você. Tá bom? Conta comigo. Tamo junto. Até amanhã. Amanhã nós temos aí nossa última live da semana. Eu conto com você. Compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguirem aí essa live. Pro máximo de mulheres que estão precisando de uma palavra de força, de ânimo, de mudança, de transformação. Beleza? Beijo! Fica com Deus!